E o trânsito em Goiânia está cada vez mais desafiador. Com o aumento da frota de veículos e a falta de educação de motorista, dirigir na capital está cada dia mais difícil. E para falar sobre o caos no trânsito de Goiânia, está aqui com a gente o engenheiro de transportes Marcos Rotem. Boa tarde, Marcos. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal Brasil Central de hoje. É um prazer estar aqui e contribuir para resolver um problema que está cada vez mais grave e assustador. Exatamente. Gente, só lembrando que o Marcos, que inclusive já tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes, ele é doutor em trânsito, então ele tem essa especialidade. Ô Marcos, o que está acontecendo com esse trânsito tão violento que a gente está acompanhando? Ontem mesmo, nós noticiamos aqui 2 acidentes graves, terríveis, na Avenida Perimetral Norte, que inclusive teve a morte de uma mulher grávida, não é isso mesmo, Aline? Só confirmando aqui para mim. Exatamente. Mulher grávida e motociclista numa mesma via. É uma soma de fatores que está todo mundo contribuindo para que isso fique cada vez pior. Os motoristas, os motociclistas cada vez mais agitados. Eu fiz um trajeto de 6 quilômetros para vir aqui, aí você chega estressado porque vem um por cima, vem por outro. E não tem educação, não tem... E as autoridades, infelizmente, elas estão se omitindo há muito tempo. Qualquer cidade que tenha um pouquinho de organização, tem uma morte numa via, alguma mudança tem que ser feita, né? Alguma coisa tem que ser feita. Eu já fui várias vezes na Perimetral para comentar situações de morte. Já fui uma vez lá porque lá era um lugar mais crítico, né? Então, assim, quando eu vou, eu já até sei, né? Já faço de ir, porque é uma omissão muito grande. O que, no caso da Perimetral Norte, o que falta? É fiscalização. Qual fiscalização? Fiscalização eletrônica. As autoridades têm que ir lá e limitar a velocidade. Porque lá, eu tive lá onde a gente fica, mesmo sem passar de carro, fica estressado. É caminhão, é moto, até pedestre no meio da rua tinha. Né? Então não pode, né? E acontecendo as mortes, e às vezes a gente, quando vê assim na televisão, a morte a gente às vezes não se choca. Mas quando vê afeta demais, né? A família, afeta Exatamente. Demais a família, né? Afeta muito. Ô Marcos, a gente tem visto aí essa preocupação da prefeitura de reforçar cada vez mais a fiscalização nas vias, né? Nas nossas vias da capital. Inclusive nós temos aí sistemas de monitoramento e fiscalização que estavam aí desinstalados desde a última gestão, né? Por que ainda, apesar desse esforço da prefeitura, ainda não é possível se coibir ou reduzir esse número de acidentes? Porque a prefeitura, a primeira coisa, precisa criar uma estrutura. Né? Eu vejo muito o seguinte, às vezes eu vejo um problema, mando lá um ofício lá para a secretaria, antes era vai mudando, agora eu sei que é de engenharia de trânsito, né? Eu mando para eles, aí eles não resolvem os problemas. Então as coisas vão acontecendo, aí você vê ali um erro na Avenida Paranaíba. Está lá prejudicando pessoas há 100 dias, não resolve, porque não tem uma estrutura para resolver e para dar atenção. Né? Agora tem assim, me afeta diretamente, ali na Rua 3, Caraguaia. Sim. Ali tinha uma faixa, tiraram a faixa, não corrigiram o sinal. Então não adiantou nada. Aí um dia eu falei até com o secretário executivo, aí mandou consertar, eu ganhava 2 minutos. Ganhava 2 minutos para passar. Aí voltei lá, voltou o problema, voltou anterior, porque não adianta você dizer eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, se você não tiver estrutura, se não tiver pessoas capacitadas. Então temos muito poucos agentes, né? Os agentes já estão há muito tempo, né? Eu estava até vendo ontem, e os agentes já estão, assim, eu sou idoso, não estou criticando isso, mas você vê que eles já estão há muito tempo ali, né? Falta ter essa estrutura. Então a prefeitura não vai fazer nada se não tiver uma estrutura para poder organizar, para fiscalizar. Então o monitoramento precisa, os radares precisam, mas tem que ir fazendo. E a educação também do motorista, Marcos? Infelizmente, se não tiver punição, não vai. Se não tiver, porque tem uma aluna fez uma pesquisa, dia de chuva, quando está chovendo muito, os motoristas, a maioria reduz, mas não todos. Então, o que acontece? Fica perigoso. Né? Então, quando é que todos reduzem? Quando tem uma fiscalização. Infelizmente, né, assim, porque não é um em 100 que seja mal educado, ele vai dar problema. Então, se não tiver a fiscalização, a punição, e a punição ser efetiva, né? Você, em outros lugares tem isso, eu conheço pessoas, o cara de tanto usar o celular, está 1 ano sem poder dirigir. Aí ele pensa 2 vezes. Né? Bebeu,
6 meses, 1 ano sem dirigir. A pessoa pensa. Agora, se não tiver punição, você vai falando, um ou outro escuta, né? Não é lógico, não é todo mundo. Mas sempre vai ter aqueles que não vão escutar. Pois é. Marcos, inclusive nós estamos mostrando aqui nas imagens, enquanto você vai respondendo minhas perguntas, um festival de imprudência, né, que inclusive tem como alvo principal os motociclistas, né? Esses têm sofrido demais. O que explica, né, essa quantidade de acidentes envolvendo os motociclistas, que me parece aí, óbvio, né, que é a parte mais frágil aí do trânsito. Depois do pedestre, né? Depois do pedestre. Mas eles são falta de preparo, né? Eles não fazem não aprendem uma direção defensiva, né? Então, o que acontece? Eles acham que está todo mundo vendo eles, né? Porque ninguém diz para eles assim, você tem que ficar visível, você tem que usar a luz acesa, o farol aceso, para poder chamar atenção. Você tem que ver o motorista, quando você vai ultrapassar o motorista para a direita, ele não está te vendo. Então, essas coisas todas, que a pessoa, o motociclista, ele não aprende isso. Né? Eu, quando estava fazendo autoescola, o meu instrutor falou assim, eu fui dar de carro, né? Do lado do ônibus, ele falou assim, Marcos, ele não está te vendo. O motorista não está te vendo. Então, o motociclista, antigamente tinha, né? Quando, uns 40 anos atrás, quando a pessoa comprava uma moto, as concessionárias davam um curso de condução defensiva para ele fazer. Então agora não pode avançar sinal, porque você avança sinal 500 vezes, uma que não dá certo, você morre. Né? Ali perto de casa, eu moro no setor Bueiro. Olha, mas a gente tem uma imagem de uma moto. Mas é assim, a gente nem liga. O grande problema é que você já está acostumado. As pessoas já estão... Ali mais moto de novo, mais imagens que a nossa produção... Hoje você está vendo amanhã você está vendo, né? Então eu moro ali, todos os sinais... De novo ali, Marcos, olha só, o veículo vem, motociclista também, então quer dizer, uma complicado, coisa né? assim que ele precisava chamar muita atenção das pessoas, eu vou tentar... Quando você vai entrar numa rua que é de mão dupla, sim, você tem que entrar na mão. Volta e meia acontece um acidente porque ele entra na contramão, ele não está vendo. Ele entra na contramão para cortar caminho e leva a batida. Volta e meia eu vejo esses acidentes. Então é uma coisa que você vem aqui, você vai entrar numa rua de mão dupla, entra na sua mão, faz um pouquinho mais aberto para poder entrar na sua mão. Não entre na contramão, porque volta e meia, de cada 3 acidentes, um é desse tipo. Agora tem que aprender o quê? Você tem que se defender, você sabe o que vai acontecer. Então aí muitos pegam, nem carteira de motorista tem, o processo de habilitação é totalmente distorcido, né? Então a gente está vendo, e cada vez crescendo mais, né? Tá e certo. É um drama, hein? É um drama. Um drama difícil. Queríamos então agradecer aqui a presença e a participação do Marcos Rother, ele que é doutor em trânsito, sempre que a gente chama, né, ele sempre é muito solícito e atende a nossa equipe. Marcos, obrigado pela presença aqui, seja sempre muito bem-vindo. Vamos aqui sempre chamar atenção, a gente às vezes toca, né? Às vezes um dia alguém falou, eu joguei um papel fora pela janela do carro, a pessoa também falou, não faça mais isso, eu nunca mais fiz. Né? Então, vamos ir falando, eu tenho sempre a esperança de que alguém escute e faça alguma coisa. Lógico, todos nós torcemos para um dia isso acontecer, que tenhamos um trânsito melhor, mais humano, né, e mais respeitoso a todos. Obrigado, viu?